A situação do general Augusto Heleno ficou complicadíssima. A prisão dele é certeza, porque foram encontradas anotações com estratégias para obstruir a justiça usando as entidades públicas para proteger integrantes do governo Bolsonaro. Além de tudo isso, foi descoberto que a BIM paralela ela usava outros equipamentos e não somente o FirstMile, o software espião. E essa situação envolvendo a BIM paralela e uso de equipamentos nos remete ao caso do Marcos Doval e também do Daniel Silveira para gravar o Alexandre de Moraes. O Heleno, pessoal, a única chance que ele tem de reduzir a pena é delatando Bolsonaro. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha da prisão do general Augusto Heleno? E outra, você acha que Heleno vai delatar Bolsonaro para reduzir a sua pena? Se você quer o Heleno preso, deixa o like e se inscreva no canal. A Polícia Federal realizou aquela mega operação contra Bolsonaro e integrantes do seu antigo governo. E realizou busca e apreensão contra o general Augusto Heleno. Quando eles chegaram à casa do Heleno, aconteceu uma cena assim muito patética. O Heleno ele foi trocar de roupa, porque possivelmente foi acordado de pijama, e viram ele mexendo numa gaveta. Quando a operação terminou, antes dos agentes irem embora, eles falaram pro Heleno que iriam fazer uma revista pessoal nele. E na hora que eles revistaram o Heleno, encontraram ali um valor em espécie, um valor pequeno, acho que era R$ 1.400, um valor que ele tinha escondido dentro dos bolsos. Olha só que situação deplorável. Pelo menos não foi igual aquele outro bolsonarista que colocou no bumbum o dinheiro, que depois ele virou chefe do Léo Índio, né? Porque o Léo Índio era assessor desse senador, que agora o Chico Rodrigues. Na casa do general Heleno foi encontrada um diário, uma agenda, com um passo a passo, com uma estratégia para blindar integrantes do governo Bolsonaro, protegendo-os assim de ações da Polícia Federal. Então consistia o plano na seguinte forma: o Ministério da Justiça pegava informações com a Polícia Federal e solicitava via Polícia Federal à Advocacia Geral da União um parecer sobre a legalidade ou não daquela operação. E aí o presidente da República daria um suporte para aquela decisão da Advocacia Geral da União. Então, se houvesse uma operação contra um integrante do governo Bolsonaro e a Advocacia Geral da União falasse que era uma ação ilegal, a Polícia Federal não poderia realizar aquela operação. Caso o delegado descumprisse a ordem e mesmo assim realizasse a operação, ele poderia ser preso. Tudo isso para blindar, claro, os seus colegas de governo. O que é interessante também nós identificarmos é que o general Augusto Heleno, e isso é algo que nós precisamos sempre deixar claro, ele, como ministro do Gabinete de Segurança Institucional, tinha como uma das organizações que ele comandava, ou pelo menos que estavam sob sua responsabilidade, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E nós ficamos sabendo que a ABIN produzia relatórios com notícias falsas a respeito das urnas. Inclusive, fizeram uma espionagem ilegal contra o senador Oriovisto Guimarães, que é um octogenário que foi dono da Positivo, que era a fornecedora das urnas. Dono da Positivo há muitos anos. E eles queriam encontrar algum tipo de conspiração envolvendo o Oriovisto, o governo, o TSE, e não acharam nada. Mas a ABIN produzia esses relatórios para difamar o TSE, para difamar antigos integrantes do Legislativo e criar teorias da conspiração. A questão, pessoal, é que a ABIN não usou somente, segundo informações do Globo, o software FirstMile para realizar a espionagem legal. Foram usados microfones, escutas e até drones para a realização da espionagem legal, para a realização das atividades da ABIN paralela. E aí nós podemos lembrar o plano mirabolante, fantasioso do senador Marcos Doval com o Daniel Silveira para a gravação do Alexandre de Moraes. Porque o plano do Daniel Silveira com o Marcos Doval consistia na utilização de escutas fixadas no corpo do Marcos Doval para que em uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes algo fosse gravado. Como eles teriam acesso a essas escutas? Via a BIM. Porque o plano consistia em pegar escutas ou usar equipamentos da BIM. O fato do Doval e do Daniel Silveira conversarem sobre isso e falarem que eles iriam utilizar o equipamento da BIM mostra que havia algum tipo de acesso mais facilitado para que esses equipamentos fossem
não vou dizer adquiridos, mas fossem utilizados. Então é algo que também precisa ficar esclarecido. O Heleno sabia disso tudo? Aparentemente sabia da existência da ABIN paralela. Por isso que a situação do general Augusto Heleno ela é muito delicada, porque o Alexandre de Moraes o coloca como sendo o chefe do núcleo de espionagem do governo Bolsonaro, e não o Alexandre Ramagem. E não o Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem era o diretor-geral da ABIN, era uma pessoa influente dentro da ABIN paralela, mas o grande chefe do núcleo de espionagem era o Heleno, que queria usar até mesmo agentes infiltrados da ABIN nas campanhas dos adversários de Bolsonaro. E o Heleno mantinha contatos constantes com o Mauro Cid e com o Marcelo Câmara, que era outro militar. É uma situação delicadíssima, porque se o Heleno era o chefe do núcleo de espionagem, então você tinha uma organização de espionagem dentro do governo Bolsonaro para espionar adversários do Bolsonaro e outras instituições. Se havia essa organização e o Heleno era o chefe, ele vai pegar uma punição pesadíssima. A única chance do Heleno atenuar a pena dele é com uma delação contra o Bolsonaro. É a única forma. A prisão do general Augusto Heleno, até mesmo a cela dele já está preparada. Lá no QG do Exército em Brasília, um alojamento foi reformado e foi adaptado. Isso foi uma informação do Metrópolis ou da Veja. Foi adaptado, ou do Globo, enfim. Mas é uma informação que a imprensa tem. Foi adaptado para poder receber esses generais que já têm uma idade mais avançada, como no caso do Heleno, exige algum tipo de cuidado. E ele, ou ele delata o Bolsonaro e o Carlos ou outras pessoas, ou ele vai arcar com todo o prejuízo sozinho. Eu acredito que o Heleno não vai arcar com o prejuízo sozinho, ele vai dedurar o Bolsonaro. Na semana passada, nós tivemos na sexta-feira o depoimento do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época do Bolsonaro. Ele confirmou a reunião que ele teve com o Bolsonaro, isso é um fato importante, ele confirmou a reunião que ele teve lá com o Bolsonaro, que foi apresentada a minuta golpista de intervenção no TSE. O Freire Gomes, diferentemente do Heleno, que ficou em silêncio, ele falou por praticamente 8 horas e respondeu todas as 80 perguntas que foram feitas a ele. Há um temor dentro da cúpula das Forças Armadas que depois que as investigações envolvendo o Bolsonaro terminem, novas fases da Operação Lesa Pátria possam ser deflagradas mirando os militares. E aí nós podemos falar também do general Augusto Heleno. Talvez ele seja preso nessa primeira leva, mas depois outros desdobramentos vão acontecer. Será que o Freire Gomes falou alguma coisa sobre o Heleno, sobre o Braga Neto? O Freire Gomes foi chamado de cagão pelo Braga Neto e havia uma pressão por parte do governo Bolsonaro em cima do Freire Gomes que movia uma pressão na família do Freire Gomes. O que aconteceu? Vamos esperar o depoimento. Além desse depoimento do Freire Gomes, os militares estão tremendo de medo com o novo depoimento do Mauro Cid, que vai servir para ajeitar e arrumar tudo o que foi falado. Nos primeiros depoimentos da delação premiada, especula-se que o Mauro Cid tenha protegido os seus colegas militares, incluindo o general Augusto Heleno. Então, nesse novo esclarecimento do Cid, o general Augusto Heleno pode acabar ficando ainda mais implicado na situação que já é bem, mas bem ruim. Vamos ver quando a Polícia Federal vai marcar esse depoimento do Mauro Cid. As investigações estão avançando, como sempre, e as primeiras pessoas começaram a cair. Vai sobrar muito para o Bolsonaro, porque no desespero eles vão fazer acordos de delação premiada e o Bolsonaro vai ficar muito lascado.